Aninha, e aí, intervalo? Ou não? Já. Antes, a gente tem um chamado de Brasília. Pode É? ser? Só mais esse aí Claro, você sai? pô, claro. Porque é uma informação importante, inclusive, o Túlio Amâncio tá aqui com a Túlio. gente. Porque, infelizmente, a notícia não é boa. Subiu o número de vítimas brasileiras no conflito entre Israel e o Hezbollah, né? Os ataques que Israel tem feito ao Líbano. Túlio, fala aqui pra gente. Boa tarde. Oi, Túlio, querido, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Infelizmente é uma notícia ruim, viu, que eu trago. É que uma menina de 16 anos, brasileira, também está confirmada entre as vítimas desses ataques de Israel no sul do Líbano. A gente está falando de uma garota chamada Mirna Raef Nasser. Ela tinha 16 anos, natural de Balneário Camboriú, se mudou ainda bem jovem, tinha 1 ano de idade para o Líbano com o pai, que morava há 9 anos no Brasil. Ela estava com o pai em casa e a residência de 600 metros quadrados, eu recebi fotos do antes e depois, a residência de 600 metros quadrados virou pó. Um míssil atingiu a casa, não sobrou nada, e a garota e o pai acabaram morrendo. O Itamaraty ainda está em processo de confirmação se o pai tinha cidadania brasileira. O fato é que ele morou aqui por muito tempo e existe a possibilidade de que ele tenha cidadania. Se isso for confirmado, serão 3 vítimas brasileiras já. Mas, por enquanto, isso ainda está sendo verificado com a Embaixada do Líbano. Então, o que essa fonte me confirma é, além do garoto de 15 anos, que foi confirmado, saiu uma nota do Itamaraty, o Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, que morreu também com o pai num ataque muito parecido, a menina de 16 anos também acabou morrendo depois que uma bomba acabou caindo na residência dela. Então, temos 2 vítimas brasileiras, infelizmente, desde a escalada desse conflito, né? Porque o sul do Líbano ali já passava por uma situação de conflito, mas no domingo isso se agravou, se tornou ainda mais preocupante, e desde essa escalada do último domingo temos 2 brasileiros mortos, infelizmente, e 2 adolescentes, né? Um de 15 anos, o rapaz, e a menina agora de 16 anos. Só para entregar para vocês, eu consultei o pessoal do Itamaraty sobre a possibilidade de uma operação de repatriação, né? O Itamaraty disse que isso ainda está sendo discutido com o Ministério da Defesa, com a embaixada lá em Beirute, junto com o próprio governo do Líbano. Eles estudam fazer essa repatriação, mas por enquanto eles ainda estão colhendo as informações de cerca de 20 mil brasileiros que moram lá. Quantos querem sair, quantos têm interesse de sair do Líbano e ir para outros países da região, quantos querem voltar para o Brasil. Eles trabalham com 2 possibilidades, ou buscar de avião, ou primeiro tentar uma retirada por via terrestre mesmo, e aí depois, com calma, trazer essas pessoas que tiverem interesse para o país. Volto com vocês. Obrigada, aqui é o Túlio Amâncio. Então, 20 mil brasileiros no Líbano, 2 mortes de 2 adolescentes confirmados, e o Túlio conseguiu essa confirmação com o Itamaraty e também imagens desse ataque que matou essa adolescente de 16 anos. Quem está na nossa live vai ver 2 fotos. Uma delas mostrando uma casa bem grande, no meio de um campo, cercada por várias árvores, com uma caixa d'água grande em cima, e o que sobrou no lugar depois que essa bomba caiu, que é praticamente nada. Se você olha para lá, você vê só um monte de entulho. Não dá nem para imaginar que tinha uma casa Insanidade, ali. quanta insanidade. Deus me É livre. muito maluco. Obrigada, viu, Túlio? Tchau, Túlio, querido. Obrigado. Tchau, gente. Forte abraço a vocês e a todos os ouvintes. Você também, meu irmãozinho. É a coisa mais absurda, né? E o conflito continua numa escalada muito, muito alta. A gente vai conversar com a Beatriz Ferretti. Ela vai atualizar para a gente aqui a quantas anda esse conflito, ou, na verdade, esses ataques, né, que Israel tem feito ao Líbano. Oi, Beatriz. Oi, Ana Paula, tudo bem? Boa tarde para você. Fontes ligadas ao governo, ouvidas pelo repórter de Brasília, Túlio Amâncio, já confirmam 2 brasileiros mortos em ataques israelenses no Líbano. Além do garoto de 15 anos, Ali Kamal Abdallah, cuja morte foi confirmada ontem, e o corpo dele, inclusive, já foi enterrado hoje no Líbano.
também há confirmação da morte de uma menina de 16 anos, a Mirna Raef Nasser, que é natural de Balneário Camboriú. Ela também morreu durante um bombardeio ao lado do pai. O pai ainda não teve a documentação verificada pelo governo brasileiro, então não se sabe se ele tinha cidadania brasileira. Mas a menina, sim, ela viveu por muitos anos aqui no nosso país e agora morre bombardeada em território libanês. Sobre o garoto de ontem, de 15 anos, o Ali Kamal Abdallah, ele e o pai, portanto, foram enterrados hoje no Líbano e 2 irmãos dele conseguiram fugir durante os ataques e devem desembarcar ainda nesta noite em São Paulo, no Brasil. Eles, portanto, vão vir para cá, né? Conseguiram fugir desse conflito que ganhou muita força desde o início da semana. O que a gente pode perceber hoje é que os ataques continuam. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta de cessar-fogo no Líbano de 21 dias, que foi anunciada ontem por 12 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França. E, pelo contrário, em vez de aceitar o cessar-fogo, o Netanyahu deu uma ordem aos militares israelenses para que eles continuem lutando com força total no Líbano contra posições do Hezbollah. E ainda há o temor, de que os israelenses podem fazer uma invasão terrestre ao Líbano a qualquer momento. Essa preparação já teria começado ontem. Só hoje, 26 pessoas morreram em todo o país. Áreas do sul do Líbano foram atacadas, como também a capital Beirute. Do outro lado, o Hezbollah, segundo Israel, lançou 45 foguetes contra o território israelense, mas por lá não houve até agora o registro de vítimas. Desde segunda-feira, 620 pessoas morreram no Líbano e mais de 90 mil foram deslocadas de casa de maneira forçada. Significa que são pessoas que perderam as casas por conta desses bombardeios ou que tiveram que fugir porque os bairros, as cidades onde moram estão sendo bombardeados. Hoje também, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarcou nos Estados Unidos porque, muito pressionado, tanto em seu próprio país quanto externamente, ele vai fazer um discurso amanhã na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Aquela mesma Assembleia em que o presidente Lula fez o discurso de abertura na terça-feira. Então amanhã, Netanyahu deve se dirigir aos líderes mundiais e a expectativa é que ele siga defendendo a sua operação militar contra o Hamas e agora principalmente também contra o Hezbollah. Volto com você. Valeu, Beatriz. Obrigada. Qualquer novidade a gente vai trazendo aqui a atualização.